Meu nome é Fabiano Franco, sou fotógrafo há 10 anos e há 2 anos eu montei meu estúdio de fotografia no meio da pandemia. E nesse vídeo eu quero te falar o porquê que você deve pensar um pouquinho mais no estúdio e como que isso pode melhorar ainda mais o seu negócio. E aí galera, tudo certo? Bom, depois de um tempinho aí de recesso, mini férias, muito trabalho, hoje o assunto que eu quero falar com vocês é exatamente sobre esse excesso de trabalho que eu estou tendo, que é sobre o estúdio, né? Na pandemia, em 2020, a gente teve esse pequeno detalhe aí, né, dos eventos que foram cortados e no meio disso a gente teve que se reinventar, teve que buscar energia onde não tinha, buscar alguma forma de vender um trabalho que as pessoas não estavam preparadas para comprar, né? Tava todo mundo ali segurando, com medo, e a gente que vive de evento há muito tempo não tem uma outra válvula de escape, né? E eu me deparei numa situação que eu tinha poucos dias para tomar uma decisão e conversando com a minha esposa, vendo as estratégias que eu poderia seguir. Eu tinha um quarto muito pequeno, uma sala 3 metros por 4, então assim, eu não conseguia nem fazer uma foto de corpo inteiro com uma 50mm, num corpo de full frame, né, para vocês entenderem. Era bem apertado. Mas eu tinha uma vontade boa, né, eu tinha muita energia, eu falei, cara, esse rolê aqui eu acho que vai funcionar. Mas eu não tinha nenhum equipamento, eu não tinha estúdio, não tinha flash, não tinha nada, né. E como que a gente consegue, né, como que dá para viver de um negócio e do nada você tem que se reinventar, você tem que, mesma coisa, né? Você tem um carro automático, não, agora você vai dirigir um carro manual. E você nunca dirigiu um carro manual. É complicado, então assim, você tem que criar estratégias, você tem que pensar como que o mercado vai reagir e você não pode investir muito, né? Então eu vou deixar para vocês aqui algumas ideias de como que foi essa transição minha, né, do fotógrafo de evento full time para um fotógrafo hoje de estúdio, né? E a alegria que eu estou tendo de fotografar as gestantes, os retratos corporativos, né, que é o que eu faço muito aqui. E recentemente eu fiz um trabalho, meu primeiro trabalho publicitário, né? Foi uma empresa de cosméticos chamada Hobbit, aqui da minha cidade. E esse material vai vincular em vários países, vai ser um catálogo muito bacana. E eu vou deixar algumas imagens para vocês verem o resultado que ficou, foi muito massa. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência com modelos profissionais, com produtor, cabeleireiro no estúdio, uma galera aqui, 10, 12 pessoas aqui, cliente aprovando foto na hora, uma pressãozinha, né? E cara, isso não seria possível chegar num tipo desse cliente se eu não tivesse tomado a iniciativa de querer montar o estúdio no mínimo que eu tinha. Uma salinha pequena, uma luz com flechinho speedlight mesmo. Eu falei, não, aqui vai sair alguma coisa. E isso foi meados de abril, tá? Final de abril ali, eu comecei a montar essa estrutura do estúdio. Por que eu tive que pensar rápido? A gente estava no começo da pandemia, final de março, começo de abril, eu tinha, sei lá, 30 casamentos para fazer esse ano ainda. O primeiro casamento que foi adiado já me chamou a atenção. Eu falei, cara, esse negócio não vai ficar bom. Não vai ser só 6 meses só. E aí foi nisso que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Eu falei, não, eu preciso realmente bolar alguma coisa para viver depois aqui, né? Não posso contar com os casamentos mais esse ano. Essa foi a minha estratégia. Eu simplesmente abominei o casamento. Falei, não vai rolar mais, certeza. E aí comecei a pensar igual doido lá no que eu poderia fazer. E aí que eu falei, cara, tá chegando o Dia das Mães, né? E como eu sou uma pessoa que tem um gosto um pouco mais obscuro, assim, pela arte, né? Eu não sou um cara que curte muito arte contemporânea, é uma coisa muito moderna. Eu gosto mais por exemplo, os pintores que me inspiram mais são os mais macabros, tipo Caravaggio, aquelas imagens mais dark, Rembrandt, né? Então assim, eu não sou nenhum especialista em arte, mas esses tipos de pintura sempre me chamou a atenção, né? Eu falei, eu poderia fazer alguma coisa desse tipo voltado para o meu mercado local e ainda, né, entrar uma graninha para mim não ficar aqui desesperado na pandemia, não ter que vender coisa e tudo mais. O meu medo era fechar tudo, né? Fechar o escritório, fechar o início do que eu tinha planejando ir para o estúdio. Dia das Mães chegando, a minha estratégia era o seguinte, eu preciso fazer um ensaio de Dia das Mães que faz com que crie um desejo muito grande nas mães e que a minha concorrência não fez ainda. Então olha para você ver o estudo que eu tive que fazer. Eu tive que pesquisar a concorrência, o nível que eles estavam fotografando, como que eles estavam fotografando, aonde, se já tinha um estúdio,
se eu poderia colocar uma iluminação que eles não tinham. Tudo isso foi analisado para mim chegar num resultado. A primeira experiência que eu tive foi uma filha e uma mãe. Fiz umas fotos com elas, assim, uma pegada bem mais íntima, abraçado. E, cara, se vocês pararem para pensar, foi no meio da pandemia, né? Então lá, comecinho da pandemia, Dia das Mães, mês de maio. Essas fotos acabou se tornando um negócio tão louco para a família, um objeto de desejo tão assim, tão intenso. Por quê? Porque eles tinham medo de perder esses familiares para a pandemia e eles não tinham foto disso aí. Então, o que era para ser uma coisa temporária, que era para ser um experimento, eu percebi que além de eu estar contribuindo com a sociedade, de produzir um material de qualidade, uma lembrança que provavelmente uma ou outra pessoa pode vir a falecer por conta da pandemia, eu falei, cara, eu tô guardando essa imagem, essa lembrança para a família de uma forma bonita. E ainda o meu negócio vai se manter vivo. Eu vou mostrar essa foto para vocês aqui, ó. Essa foto foi a primeira vez que teve algum ensaio aqui na cidade que foi feita uma foto de uma mãe amamentando um filho. E essa foto foi feita de uma maneira assim tão singela, tão simples, né? Não foi uma super mega produção. Foi por um acaso, daí eu só ajustei um pouquinho a questão de luz e posição da mãe. E quando eu postei essa foto, eu percebi onde estava ali o meu potinho de ouro, vamos dizer assim. Porque era uma demanda enorme de pessoas querendo fazer foto, poucos profissionais, pouca gente sabia usar estúdio e flash aqui na região, né, nesse período. E eu encontrei um nicho que não estava explorado ainda. E aí que foi que eu comecei, falei, cara, esse é o ensaio. E aí eu comecei a fotografar mães com filhos pequenos de colo, ou até filhos maiores também, mas o que chamou a atenção foi a foto da mãe amamentando. Eu postei essa foto, eu fechei 50 ensaios, assim, em menos de 2 meses eu estava trabalhando socado de serviço aqui. E tudo isso foi um aprendizado, porque assim, eu tinha que aprender a usar um flash rápido, um estúdio, né? Tive que entender o que era o modificador, tive que saber o que a luz contínua faz, o que o flash faz, qual o modificador que eu vou usar, um octa, uma parabólica, uma sombrinha, um strip light. E eu falei, cara, que universo louco é esse, né? Eu precisava me desenvolver mais. E aí eu foquei 6 meses desse período de ensaio, fotografando de tudo, gestante, família e retrato, principalmente retrato. E nesses primeiros 3 meses, maio, junho e julho, eu não parei um dia, em plena pandemia, e eu trabalhando igual louco, né? Era a única maneira de eu conseguir manter meu negócio vivo. E eu percebi que os pais estavam assim mais empolgados do que eu, porque, cara, que foto legal, parece uma pintura. E realmente, sabe, eu consegui transformar uma foto simples, né, que seria num quarto minúsculo, transformar isso de uma maneira artística, vender por um preço justo, me manter, a família ficar satisfeita, e aí o negócio foi prosperando, né? Esses primeiros 6 meses eu estava fazendo o Dia das Mães ainda. Então o que era para ser em maio, em junho, em setembro eu estava fazendo o Dia das Mães, porque a demanda era tanta e tinha pouco profissional, né, que fazia, e isso fez com que eu conseguisse manter esse período de escassez virar um período de abundância. Isso que é empreender, sabe, galera? Empreender na fotografia não é só ter foto boa, não é você ter a melhor câmera, a melhor lente. É você sentir a hora também de mudar, a hora de você pescar alguma oportunidade que está ali, ó. E aí você começa a ver, hoje, se você parar, analisa os seus 5 concorrentes mais próximos que você tem. Não com olhar de inveja, de maldade, nada disso. Mas assim, o que eles estão fazendo que você pode fazer diferente? E a dica importante é o seguinte, quando você dificulta a execução da foto, se você aprende uma luz melhor, se você aprende uma qualidade diferente, sabe? Você investiu numa iluminação que é um pouco mais cara, porque vai te entregar um resultado diferente que o seu concorrente não vai entender o que está acontecendo. Mas o seu cliente não precisa saber qual equipamento que é, mas o final. E isso é um conjunto, né? É um bom equipamento e principalmente conhecimento. Por isso que vocês têm que estudar. Quando eu falo isso do estúdio, de estudar, de você se empenhar em realmente querer aprender a entregar um trabalho diferenciado a ponto do seu trabalho se tornar algo de desejo e o seu concorrente olhar isso e não conseguir reproduzir, e aí que você consegue colocar o preço que você quer. Então assim, se o seu concorrente cobra R$200 uma sessão,
você consegue fazer a mesma sessão, a mesma quantidade de foto por R$1.000. Então, assim, quando você coloca todo esse empenho, toda essa inteligência sua de produzir um cenário, de produzir uma luz diferente, e o seu concorrente fica aquela pulga atrás da orelha porque eles não conseguem chegar no mesmo nível, é aí que vem a valorização, é aí que você pode cobrar 3, 4, 5 vezes mais e você vai ter fila de espera, você não vai ter um cliente só que vai fechar com você. Eu falo isso por experiência própria, tá? Então, assim, hoje, aqui na cidade que eu moro em Itapira, interior de São Paulo, eu praticamente trouxe uma nova visão de estúdio, né? Que pode ser uma coisa comercial e também que pode ser uma coisa bonita. Depois começaram a surgir outros estúdios, que é normal, né? A demanda pediu isso, ninguém trabalha sozinho. E o que legal isso, galera, aqui na cidade não tinha estúdio. Na pandemia que trouxe todo esse... Parece que foi assim uma coisa pensada, né? A pandemia veio para aflorar as pessoas, né? Para trazer também novas oportunidades, né? Novos recursos, novas ideias. Tantos negócios nasceram na pandemia, né? E para mim foi o estúdio. E hoje o estúdio, ele representa 80% da minha agenda. Os casamentos acabaram se tornando algo assim um pouco mais distante, né? Daquela quantidade que eu fazia. Eu chegava a fazer 35 casamentos por ano. Agora eu quero fazer 15, 20 no máximo. E a ideia é sempre diminuindo e se valorizando mais, né? E como é que eu consigo manter hoje essa quantidade reduzida de casamentos? Com o estúdio entrando do outro lado. Então eu tenho um equilíbrio hoje, eu tenho 80% da agenda estúdio e 20% casamento. Assim eu consigo fotografar mais, você mantém a mente ativa, cara. Sabe aquela loucura de você, quero fazer uma foto de referência que eu vi do Pinterest e tal, essa luz. Você pega, começa a brincar com a luz, isso vai te instigando a criar até você conseguir fazer algo do seu jeito, né? Algo que sai de dentro para fora. E o casamento não, o casamento é uma coisa mais monótona, que você tem que ficar fotografando todos os protocolos, aquela coisa. Então, depois de muito tempo, isso acaba ficando maçante. E essa pausa que a gente teve dos casamentos, minhas fotos, assim, ó, eu senti que evoluiu, imagina os meus clientes, né? Porque eu precisava dessa pausa dos casamentos. Eu precisava resetar um pouco, sabe? E isso só foi possível com o estúdio. Hoje o estúdio é minha casa, eu fico 10 horas por dia aqui. E por que eu tô falando tudo isso para vocês do estúdio? Por que eu acho que é tão importante? Porque às vezes você está deixando de ter uma renda de 10, 15 mil reais por mês, por exemplo, que está na sua rua, sabe? Gestante, toda hora tem gestante. Família, retrato corporativo, pessoas que querem, vai começar um negócio, empresas que têm 10, 15, 20 funcionários, você vai lá, bate na porta. Viu, você tem retrato corporativo dos seus funcionários, dos seus vendedores? Eles estão usando aquelas fotos de WhatsApp ainda? Cara, até hoje, olha, eu tô fotografando uma média, gente, só para vocês terem ideia, de 2020 para cá, 300 ensaios por ano. Para mim isso é muito, né? 300 ensaios por ano, contando corporativo, gestante, tudo isso eu não fazia. Por quê? Eu só fazia casamento e pré-casamento. Esse era o meu sonho de consumo de um profissional. Eu imaginava que para mim ter sucesso, era só o casamento que ia me levar a esse caminho. E com o estúdio, com certeza, abriu outras portas, né? Além de você dominar a iluminação, né? Quem domina a iluminação, o seu ganho de qualidade final é muito superior a um fotógrafo de casamento. Se você colocar um fotógrafo de casamento dentro de um estúdio, ele não sabe nem às vezes que é um canal, que é um grupo, diferença de flash, potência, ele não sabe às vezes. Porque o cara está acostumado a usar o flash no TTL o tempo todo. Então, assim, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês é por experiência própria. Eu estou jogando 2 anos de carreira aqui para vocês num vídeo de 15 minutos, tá? Eu acho que vai dar uns 15. E é isso, cara. Eu quero que vocês entendam que o estúdio, ele pode trazer uma renda muito boa, uma experiência absurda de flash, para vocês entenderem o que é, como que usa. E claro que eu vou trazer conteúdo para vocês de estúdio nos próximos vídeos. Mas eu quero que vocês coloquem um pouquinho a mão na consciência, faz uma reflexão na sua casa e pensa assim, cara, por que não começar um estúdio, né? O que eu posso ganhar com isso? E é isso, galera. Eu acho que o estúdio, quando você entra no mercado de estúdio fotográfico e você começa a trabalhar com uma luz bonita, uma luz de retrato, uma luz mais artística, você começa a evoluir de uma tal maneira absurda, tá? Então eu queria deixar esse feedback para vocês, né? Essa alegria que eu tenho em fotografar quase todos os dias em estúdio. É uma experiência, é difícil, mas você aprende e você evolui.
Eu acho que ninguém consegue evoluir na zona de conforto, né? Então, você saindo dessa zona é onde você começa a entrar nesse mercado aí que é totalmente inexplorado e muitas vezes está na sua rua, né? Bom, gente, esse vídeo é bem mais falado, né? Uma coisa mais de reflexão, mas é um assunto que, a hora que você colocar essa pulguinha atrás da orelha, você vai começar a entender o quanto de dinheiro você está perdendo por ano. Beleza? Galerinha, muito obrigado por ter assistido. Um vídeo um pouco mais longo, mas às vezes é legal a gente ouvir um pouquinho as verdades aí, né? Fechou? Até a próxima.